Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa quarta temporada de Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aí mais uma vez o convite para favoritar e adicionar o seu agregador de podcast para receber toda semana um conteúdo novo sobre liderança, inteligência emocional, comunicação, tecnologia e muito mais. E antes de mais nada, semana passada eu acabei publicando um episódio com o áudio do episódio errado, né? Eu publiquei novamente o áudio do episódio 13, quando era para falar sobre evolução das sociedades e como isso tem relação com o nosso mercado de trabalho, né? E se você achou estranho, baixa aí novamente que o episódio já foi corrigido, tá bom? E nesse 15º episódio eu vou falar novamente sobre um tema muito importante na nossa vida, as mudanças, né? As transições que ocorrem na nossa vida. E eu vou falar puxando alguns temas do livro Life is in the Transactions, ou seja, a vida está nas transições, do Bruce Feller, que é um escritor americano. E semana passada eu fui em um evento palestrar, né, Agile Trends, e foi uma semana, digamos assim, cheia de mudanças, né? Tivemos mudanças na estrutura da empresa, saída de pessoas que faziam parte da história da área onde eu atuo. Foram mudanças que quem acompanha aí o mercado sabe que elas estão acontecendo em grandes empresas ao redor de todo mundo, né? E essas ondas de mudanças, elas acontecem de tempos em tempos, ainda mais no mundo imprevisível, caótico, onde as empresas são tão sensíveis a fatores externos, né? E toda essa instabilidade durante a semana, ela podia ter acabado com a minha energia, e eu posso dizer que em alguns anos atrás, realmente eu acho que isso seria o que teria acontecido comigo, né? E mesmo ansioso e preocupado sobre as mudanças, eu prefiro manter o foco em retomar o clima do time, me manter positivo e principalmente lembrar que as mudanças elas podem e vão acontecer independente das nossas vontades, né? E o Feller, ele até faz uma analogia no seu livro que as mudanças são como um mar de águas brancas, né? Com correntes fortes e imprevisíveis, que o navegador habilidoso ele aprende a lidar com essas correntes e com essas transições, né? E aqui eu acho que começa o ponto mais importante do podcast. Muitas vezes a gente não pode mudar o que vai acontecer, mas a gente pode mudar como a gente reage ao que está acontecendo. Mas antes de falar sobre o que a gente pode fazer para transpor esses desafios das mudanças, eu queria lembrar que todas as mudanças geram estresse, porque elas tiram a gente dessa conhecida zona de conforto, né? Essas mudanças elas podem ser de carreira, como um novo emprego, demissões, aposentadoria, até mesmo buscar uma formação totalmente diferente da sua formação original, né? Podem ser também questões familiares, como um casamento, um divórcio, ter filhos ou ter que cuidar dos pais, até mesmo uma perda de uma pessoa que a gente ama acaba trazendo essas mudanças, né? E tem, obviamente, as mudanças financeiras, que aí elas estão relacionadas ao nosso dinheiro, à gestão e controle dos gastos familiares, de investimento, heranças e muito mais. E, pessoal, eu trouxe esses pontos aqui só para vocês terem a visão de que não é apenas uma mudança relacionada ao emprego que pode trazer aí esse estresse, essa ansiedade, tirar a gente do eixo. A nossa vida ela é feita de mudanças e não tem como a gente se esconder e esperar que elas passem. E o que a gente pode fazer é aprender a lidar com elas. E o Feller ele fala uma coisa que eu acho que é bem interessante e eu até já passei na minha vida. Nesses momentos de transições, a gente pode passar por uma revelação de vida, né? São momentos em que a gente experimenta aí insights que podem causar transformações na nossa vida, nos nossos objetivos, no nosso propósito de vida. São momentos de reflexão profunda e introspecção, que a gente muitas vezes acaba se isolando para que a gente possa olhar para a nossa história e pensar sobre quais são os próximos capítulos que a gente quer escrever nela, né? E esses insights, esses momentos de revelação, eles podem ser realmente poderosos motivadores para o nosso crescimento pessoal. Mas não se iluda se você acha que são momentos simples, tá? Eles são bem desconfortáveis, eles são bem desafiadores, mas eles ajudam a gente a se conhecer melhor e também a se tornar mais resiliente, lidar melhor com essas mudanças e de uma maneira, né, mais positiva, com uma visão mais positiva. Pô, Bruno, beleza, mas eu não sei lidar com essa situação de mudança e isso tem trazido aí muita ansiedade, muita angústia, muita tristeza para minha vida. O que eu posso fazer? Olha, existem várias coisas que a gente já vem conversando aí nos episódios anteriores e que são apresentadas também no livro do Feller. A primeira e mais importante é cultivar aí a resiliência. Nossa, eu ouvi muito esse termo durante a Agile Trends e sempre tinha uma metáfora, né, que provavelmente vocês já ouviram nos episódios anteriores ou em algum momento da vida, a metáfora do bambu japonês, que ele demora a crescer, mas quando ele cresce,
ele pode envergar o vento que ele não vai quebrar, porque ele tem ali uma base sólida, né? Isso retrata um pouco, claro, como é que é o desenvolvimento da resiliência. Ela não vai surgir de um dia para o outro, e quanto mais tempo passa, mais ela cresce, mais você consegue lidar com essas transições. E para isso, existem várias coisas que podem ser feitas. Praticar mindfulness, ou seja, aquele momento de buscar o momento presente, de pensar no agora e não ficar projetando o seu futuro ou olhando para o seu passado. Buscar conexões com outras pessoas, fazer exercícios físicos regularmente, tomar cuidado com as suas expectativas, porque tanto as expectativas quanto as projeções do futuro, elas podem trazer aí ansiedade. Ler bastante, procurar avaliar as mudanças como oportunidades para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, e não olhar como alguma coisa que vai transformar de forma negativa a sua vida. E praticar a transformação de herança, ou seja, reavaliar a nossa história pessoal e encontrar novos significados e propósitos na nossa trajetória de vida. Ou seja, veja, quando você mudou no passado, você se reinventou, você cresceu, você se desenvolveu. Não estou dizendo que isso foi simples, mas talvez você tenha passado por um momento de transição. Aprenda com isso, use isso para te fortalecer, para te alavancar, para te dar mais resiliência para lidar com qualquer mudança que venha aí no futuro. O segundo ponto importante para lidar com essas transições é criar conexões sociais, pertencer a grupos ou comunidades, ter pessoas com quem você possa compartilhar esses momentos. É comum que nesses momentos de transformação, de transição, de mudança, as pessoas se sintam isoladas, desconectadas e acabem sentindo ali uma solidão, uma ansiedade. E aqui entram todos aqueles fatores importantes do relacionamento humano, né? Empatia, praticar a escuta ativa, saber ser vulnerável, estar ali pelo outro, não apenas buscando benefício próprio. Tudo isso vai ajudar a criar essas conexões reais e importantes nesses momentos, porque você vai ter pessoas ali ao seu lado para te apoiar. Além desses fatores, ter uma jornada pessoal, um propósito maior, pode também ajudar a lidar com essas incertezas. É importante refletir sobre o que é importante para você, o que te motiva, quais são os seus valores pessoais, quais são os seus interesses. Isso vai te ajudar a criar um propósito, né, que esteja alinhado com as suas áreas de vida, com o que você está buscando para o seu futuro. Em muitos casos, assim como no meu, esse propósito ele acaba se alinhando com uma mentalidade de serviço, de ajudar os outros. Esse é inclusive um dos motivos pelo qual eu crio toda semana um conteúdo aqui no podcast. Isso me permite melhorar o meu aprendizado, é claro, o meu desenvolvimento, mas também está alinhado com o meu propósito de ajudar pessoas. E para fechar esse episódio, pessoal, lembre-se que tudo na vida é mudança, não tem nada que seja permanente. Por mais que a gente goste muito ou odeie muito, esses momentos eles vão passar e virão outros momentos. Experimentar essas mudanças, ter a mente aberta, acertar e aceitar e aprender com essas mudanças, vai fazer com que você seja mais flexível, mais adaptável, características que hoje em dia são essenciais para o crescimento, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Aceite, abrace essas incertezas com maior leveza, com menos ansiedade, com risos ao invés de choros, com pessoas ao invés de isolamento. Mantenha sua mente ocupada, seja lendo, aprendendo, fazendo exercício, meditando. Não deixe que ela vague para um futuro incerto e que pela nossa própria natureza, né, do ser humano, do nosso cérebro, ele vai te levar para pensamentos ruins, mas é só para te proteger. E lembre-se, o futuro que você está criando quando você tem esses pensamentos negativos, ele não existe ainda. Essa ansiedade ela é baseada em uma coisa que não existe. Então, aproveite e não se esqueça que o nosso cérebro aprende a famosa neuroplasticidade, né, que é a nossa capacidade de criar novas conexões neurais com as informações que a gente absorve ao longo da vida. Esses momentos de mudança eles são essenciais para que a gente tenha essas novas conexões, criando o que eu chamei lá de transformação de herança, e que ajuda a gente a ser mais resiliente. E esse foi o recado de hoje. Espero que vocês estejam bem, acima de tudo, né, que vocês consigam passar por esses momentos de mudança, de transição com aprendizado, aumentando a sua resiliência, ficando mais fortes. E se você gostou desse episódio, se você precisa que alguém ouça essas palavras, não se esqueça de compartilhar, deixar o seu curtir, só assim esse conteúdo vai chegar para mais pessoas, tá bom? E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.